A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos encerrando o segundo trimestre deste ano de 2024. Estamos chegando aí na última lição desse trimestre, uma série de lições que tivemos como assunto geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes, pastor conferencista. Tivemos aí uma série de lições nesse trimestre, tratando de assuntos práticos relacionados à vida cristã, como nós devemos agir, nos comportar como cristãos, né? Na condição de cristãos, a nossa forma de viver, sempre entendendo, né, a graça, a fé como fundamentos para a nossa vida cristã. E estudamos aí muitas lições realmente maravilhosas que nos deu, né, o conhecimento amplo sobre a nossa forma de se conduzir enquanto cristão nesta terra. Na primeira lição falamos sobre o início da caminhada, na segunda lição a escolha entre a porta estreita e a porta larga, na terceira lição falamos sobre o céu, o destino do cristão, na quarta lição falamos como se conduzir na caminhada, na quinta lição nós estudamos sobre os inimigos do cristão, né? Que lição maravilhosa. Na lição 6, estudamos sobre as nossas armas espirituais, foi extraordinária essa lição também. Lição 7, falamos sobre o perigo da murmuração. Na lição 8, estudamos sobre confessando e abandonando o pecado. Na lição 9, falamos sobre resistindo à tentação no caminho. Na lição 10, estudamos sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. Na lição 11, a realidade bíblica do inferno. E na lição 12, que foi na semana passada, estudamos sobre a bendita esperança, a marca do cristão. Hoje, nós vamos aqui estudar a lição que estará sendo, na verdade, estudada em todas as nossas escolas dominicais no dia 30 de junho. E a lição que nós vamos tratar agora aqui, a lição de número 13, tem como título A Cidade Celestial. Não poderia terminar melhor, né? Essa série de lições de ensinos práticos, né? Teologia prática. Não poderíamos terminar melhor esse trimestre, senão falando sobre a cidade celestial. Bom, o que é a cidade celestial? O que é? O que representa para nós? Como podemos chegar na cidade celestial? A cidade celestial é o nosso alvo, é o nosso objetivo. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, se nós cremos em Cristo para pura e simplesmente ser beneficiados neste mundo, para contar com Ele apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. E existem muitas pessoas que buscam a Cristo, mas a sua vida, a sua fé, ela se limita a buscar as coisas terrenas. Existem pessoas que buscam a Cristo pela cura, buscam a Cristo para receber uma bênção na área material, uma melhor condição financeira, para receber uma casa. E, na verdade, buscar a Cristo com esse propósito significa você diminuir, menosprezar ou não entender o verdadeiro propósito, por que Cristo veio a este mundo. Jesus veio a este mundo para nos salvar, para nos tirar da condenação. Jesus veio a este mundo para nos livrar do inferno. Jesus veio a este mundo para nos salvar através do seu sangue, nos condicionando a filhos de Deus e nos dando assim a condição para morar no céu com Ele. Então, quando nós falamos de cidade celestial, nós estamos falando
do lugar que Deus preparou para aqueles que um dia abraçaram a fé, aceitaram o seu Filho como Salvador, ganhando assim a condição de filhos de Deus, porque tiveram seus pecados perdoados, se tornaram uma nova criatura e automaticamente têm direito à vida eterna, têm direito a uma morada na cidade celestial. Então, falar sobre a cidade celestial é falar do futuro que Deus tem preparado para os seus, para a sua igreja, para os seus filhos. Esta é uma lição de cunho escatológico. Esta é uma lição que aponta para o futuro, para aquilo que vai acontecer conosco na eternidade. Esta é uma lição que aponta para o desfecho que teremos na eternidade por termos crido em Jesus como nosso Salvador, por termos aceitado a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, será uma lição maravilhosa, muito proveitosa para o nosso elevo espiritual. Bom, o nosso textuário diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, é onde se encontra esse versículo, que nos mostra aqui que a nossa cidade, ela está nos céus. Evidentemente que essa cidade que se refere a esse texto aqui é a Nova Jerusalém, a morada que o Senhor Jesus preparou para nós. Ele disse nas suas próprias palavras, lá em João capítulo 14, que ele voltaria para nos levar para morar com ele. Para morar com ele. E essa morada não é em outro lugar senão a Nova Jerusalém. E nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo diz, deixa bem claro aqui, que nós somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos da terra, mas também temos a cidadania celestial. E ele diz aqui, a nossa cidade, a nossa morada, a nossa origem agora é o céu. É o céu. Origem e destino. Por que eu digo origem? Porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Nós não nascemos da carne duas vezes. Nascemos da carne uma vez. E uma vez que aceitamos Jesus como Salvador, nascemos também da água e do Espírito. Então, nós agora somos cidadãos dos céus. E o nosso destino será, um dia, alcançar aquilo que é dado a nós por direito. Por direito, porque o sangue de Jesus nos dá esse direito. O nome de Jesus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus e nos dar a condição de cidadãos dos céus. Tá certo? Por isso que Paulo diz aqui, mas a nossa cidade está nos céus. E ele, na sequência do texto, diz, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar para nos buscar. Isso é constatado por muitas passagens bíblicas. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os salvos, para buscar a mim e a você que nele crê, que nele confia, que nele espera. É promessa de Deus para nós. Nós vivemos neste mundo, alguns 20, 30, 40, 50, 60, outros vivem 100 anos, mas estamos aqui de passagem. Depois desta vida terrena, temos uma eternidade a seguir. Os corpos que serão desmanchados, seja na terra ou na água, ou de que forma for, queimados, não importa. A Bíblia diz que ressuscitarão. No dia do arrebatamento da igreja, ressuscitará os salvos. No dia do juízo, ressuscitará os perdidos. E, a partir de então, seguirá o seu destino definitivo para toda a eternidade.
Isso é bíblico, isso é uma realidade. A nossa vida não se resume a esse tempo breve que nós passamos neste mundo. Pelo contrário, esse tempo que estamos vivendo aqui é um tempo onde nós precisamos decidir onde nós iremos passar a nossa eternidade. Esse tempo que nós vivemos aqui é o tempo que nós temos para decidir onde nós queremos morar na eternidade. No céu ou no inferno. Nas mansões celestiais ou no fogo e na escuridão do inferno. Então, a escolha é feita enquanto nós estamos vivendo na face da terra, nesse tempo que aqui estamos. Bom, a nossa verdade prática diz assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Temos aqui, na verdade prática, uma visão poética, né? Uma ideia poética do nosso futuro, mas também real. É uma poesia, não uma poesia utópica, né? Um sonho impossível de se realizar, não. Aqui nós temos uma linguagem que caminha até para um lado poético, mas real, literal. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada. É o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o Novo Testamento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Os portões celestiais se abrirão para receber uma multidão de salvos de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os povos. Será a união de todos os homens e mulheres dos quatro cantos da terra, que ao longo de todo esse tempo da história não abriram mão de ser fiéis a Deus, de guardar a palavra, não abriram mão de viver pela fé, crendo na graça salvadora, não resistiram à graça, mas aceitaram esta graça. E uma vez que foram alcançados por esta graça, uma vez que não resistiram a esta graça e creram em Jesus como seu Salvador, agora ganham a condição de poder entrar pelos portões celestiais para tomar posse da sua herança eterna. Meus irmãos, essa é a promessa que a palavra de Deus tem para aqueles que creem, que acreditam. E essa promessa está muito próxima de se realizar na vida de cada um de nós. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 até o versículo 14. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 5. Temos dois textos bíblicos aqui, extraídos do livro de Apocalipse, que tratam do desfecho final, que na verdade não será final, né? Será o início de toda uma eternidade, mas nós falamos de desfecho final dentro da narrativa bíblica que mostra todo o processo vivenciado pela criação divina chamada o homem, né? O surgimento do pecado na vida do homem, o aprofundamento do homem no pecado, a generalização do pecado, e nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21 e no capítulo 22, aquilo que Deus preparou para aqueles, para os homens, eu falo no sentido genérico aqui, que uma vez ouvindo a mensagem de Cristo, receberam Cristo na sua vida, no seu coração. Então nós temos no livro de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, um final feliz, que Deus preparou para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que creram na sua palavra. Temos aqui no capítulo 21 e capítulo 22 promessas, algumas das promessas que Deus fez e preparou
para se cumprir na vida daqueles que permanecerem fiéis. Todos nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro que trata das últimas coisas. A palavra Apocalipse significa revelação, mas o livro de Apocalipse tem um peso escatológico extraordinário. E eu já disse para vocês que esta é uma lição de cunho escatológico. Esta é uma lição que nos faz compreender o que vai acontecer no final de tudo. No final de tudo. Tá? Mas aí alguém pode perguntar, pastor, mas o que é? O que é mensagem escatológica? O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É a doutrina das últimas coisas. Nós estamos aguardando os acontecimentos que se darão dentro desse período que nós definimos como tempo escatológico, onde Deus vai, de fato, colocar cada situação na sua devida ordem. A igreja tomará posse da sua bênção, o diabo sofrerá finalmente a condenação pelos seus atos, os ímpios que seguiram as doutrinas diabólicas sofrerão as consequências por esta atitude, por se rebelar contra Deus e se sujeitar à doutrina diabólica. Então nós encontramos Deus colocando em ordem toda a sua criação. Porque, na verdade, a escatologia, ela nos mostra o mundo sendo preparado para esta nova ordem. E esta última ordem, que será exatamente o desfecho final preparado por Deus para os salvos. Tá? Bom, deixa eu explicar para vocês aqui o que é escatologia. Escatologia são os acontecimentos que nós conhecemos como sendo acontecimentos que fazem parte das últimas coisas. A escatologia para nós, ela começa a partir do momento do arrebatamento da igreja, tem como ponto principal o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Nós somos pré-tribulacionistas, cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então a igreja será arrebatada, como está relatado lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós temos lá a partir do versículo 13, o arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada, o próximo passo vai ser passar pelo tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo serão julgadas todas as nossas obras enquanto servos cristãos, não pecados, porque os nossos pecados já foram julgados na cruz. Então teremos lá o julgamento das nossas obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E nesse julgamento nós vamos receber galardões, nós vamos receber as coroas. Então, no tribunal de Cristo, será avaliado a nossa dedicação, o nosso empenho, a nossa qualidade de serviço prestados ao reino de Deus. Tudo isso se dará no tribunal de Cristo. Depois de passarmos pelo tribunal de Cristo, quem subiu não desce mais, quem subiu, subiu. Depois de passarmos pelo tribunal de Cristo, nós entraremos nas bodas do Cordeiro. 7 anos de festa, de alegria. O casamento da noiva, chamada igreja, com Cristo, o noivo. Então, as bodas do Cordeiro se dará nesse período. Onde? No céu, na glória. Estaremos na glória participando das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro, o mundo estará vivenciando a grande tribulação. A igreja subiu. Começará a guerra de Gog e Magog, relatado no livro de Ezequiel, capítulo 38, 39. A guerra de Gog e Magog começa quando as nações do norte, região ali que hoje compreende Rússia e países vizinhos, estarão se alinhando para lutar contra Israel, a guerra de Gog e Magog. Eu não vou detalhar aqui porque o tempo não vai nos permitir detalhar, mas depois dessa guerra de Gog e Magog,
Nós temos, de fato, aí o surgimento do anticristo se consolidando como um líder mundial, sendo auxiliado pelo falso profeta, que será o líder religioso. Então, nós temos aqui o líder religioso, o falso profeta, com a super igreja que vai existir nesse período, a super religião, e o anticristo na condição de líder político mundial. E esse governo vai durar por 7 anos. Só que dentro desse período de 7 anos, onde o anticristo fará uma aliança com o povo de Israel, o povo de Israel será enganado pelo anticristo e acreditará que ele é o Messias. Só que dentro de todo esse processo, nós temos o juízo que o Senhor estabelecerá sobre o mundo nesse tempo. Porque as nações se encurvarão ao anticristo e aceitarão todo o governo maligno que será implantado. Então, nós temos a partir de então os 7 selos sendo abertos, trazendo as tragédias sobre os homens, sobre a humanidade. Depois dos 7 selos, nós temos as 7 trombetas e temos, culminando aqui os flagelos, as 7 taças. Até se concluir aí o derramamento da 7ª taça, o mundo estará num verdadeiro caos. Será um caos mundial. Eu não vou detalhar aqui, mas se vocês lerem no livro de Apocalipse o que será cada um desses flagelos, vocês vão perceber que cada um desses fatos que acontecerão, seja relacionado aos selos ou às trombetas e às taças, contribuirá para o caos mundial. O mundo estará deformado ao final da grande tribulação. Mas no final da grande tribulação, o diabo, que estará incitando o anticristo, por sua vez, organizará um grande exército com as nações que estavam aliadas a ele, estarão aliadas a ele, e irão para uma batalha final chamada Batalha de Armagedon, com o intuito de eliminar o povo de Israel. Isso já no final da grande tribulação. Só que, exatamente nesse momento, quando Israel estiver sendo massacrado pelo exército do anticristo, e Jerusalém estiver prestes a ser completamente destruída, nesse tempo, o remanescente do povo de Israel reconhecerá o verdadeiro Messias. Clamará pelo verdadeiro Messias. Isso está relatado lá no livro de Zacarias, nas profecias de Zacarias, capítulo 12 em diante. Eles reconhecerão, eles clamarão pelo verdadeiro Messias. E é exatamente nesse momento que Jesus desce. E a Bíblia diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Haverá um grande terremoto, o monte se partirá ao meio. E Jesus, com o sopro da sua boca, conforme está escrito lá no livro de Tessalonicenses, na carta de Tessalonicenses, ele destruirá o exército do anticristo e o próprio anticristo, por que não? Destruirá todo o exército do anticristo. E aí Jesus estará estabelecendo o juízo das nações. Ele julgará as nações, amiga de Israel, inimiga de Israel. Mateus capítulo 25. Temos ali o julgamento das nações. Será separado os bodes das ovelhas. E a partir desse juízo que o Senhor realizará, o próprio Senhor Jesus realizará no final da grande tribulação, ele implantará o reino milenial, onde Cristo reinará fisicamente e espiritualmente. Fisicamente na Jerusalém terrena e espiritualmente na Jerusalém espiritual. Mas como, pastor, que ele vai reinar se o mundo está um caos? Se o governo do anticristo contribuiu para que o mundo virasse um caos. A terra, no período milenial, vai passar por um processo de restauração. Satanás vai ser preso. A idade dos homens será prolongada. Uma pessoa que viver 100 anos é jovem. A idade será prolongada. Haverá uma mudança na natureza. Não haverá mais animais carnívoros. Os animais carnívoros estarão se alimentando junto com os animais herbívoros. A Bíblia diz que o leão ele vai comer junto com o boi. Haverá uma mudança na natureza muito grande. Com Satanás preso, a maldade diminuirá de forma extrema. A morte será diminuída de uma forma extrema também. Porque o grande causador dos males, Satanás, estará preso.
E quem estará reinando será o próprio Senhor Jesus. Então, de fato, nós teremos um reino de paz. De fato, teremos no mundo um reino abençoado, um reino maravilhoso. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que as armas de guerra serão transformadas em ferramentas agrícolas. As pessoas voltarão a plantar, a colher, e a terra será frutífera, será abençoada, e assim viverão os homens nesse período de 1000 anos. Esse reino de Cristo será físico. As pessoas que morarão aqui na terra estarão vivendo fisicamente, como hoje, sendo que com a idade prolongada, com muito menos doenças e muito menos sofrimentos, porque o reino será o reino de Cristo. Então isso durará por 1000 anos. Mas no final dos 1000 anos, no final, Satanás novamente será solto. Mas por que, pastor, que será solto? Porque, observe bem, a única geração de pessoas que nascerão a partir de então, que não terão sido tentadas pelo diabo, será aquelas pessoas que vão nascer no milênio. As pessoas que nasceram no milênio não conheceram até então a tentação, não estarão ainda entendendo o que é ser tentado, porque o grande tentador estará preso. Por isso, Satanás será solto no final do milênio, para que essa geração também seja tentada, provada como todas as outras gerações, e tenham a oportunidade de mostrar a sua fidelidade a Deus, ou não. E o fato é que Satanás sendo solto, ele vai arregimentar para si uma grande multidão que estará do seu lado. Uma grande multidão vai ficar do lado de Satanás. E isso nós encontramos lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós temos a Bíblia falando sobre essa grande multidão que estará ao lado de Satanás, se rebelando contra o reino milenial, o reino de Cristo, que nesse tempo já estará completando 1000 anos. Então, no capítulo 20, nós temos lá o livro de Apocalipse dizendo que Satanás será solto, vai conseguir enganar uma grande multidão e ele vai tentar contra o reino de Cristo, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus destruirá todos, serão fulminados diante do Senhor, e Satanás aí sim será lançado no lago de fogo e enxofre, e encerrando de uma vez por todas toda a sua era de afronta, de desafios e de tentação contra os homens e afronta contra Deus, né? Então, acontecendo isso, Satanás sendo aprisionado definitivamente no lago de fogo e enxofre, entra em cena o juízo final. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, lá ainda no capítulo 20, que o inferno dará os mortos que nele havia. O mar dará os mortos que nele havia. E todos os homens, grandes e pequenos, de todas as épocas, ricos e pobres, não importa, de todas as raças, todos os homens, comparecerão ante o trono branco e serão julgados. Serão abertos livros, será aberto também o livro da vida, e serão abertos vários livros ali, as pessoas serão julgadas por esses livros. E a Bíblia diz que ao final desse julgamento, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, e estarão para sempre condenados e separados de Deus. É aí que depois desse juízo final, entra o cenário que nós temos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, o surgimento agora do novo céu e nova terra, já sem ímpios, sem Satanás, sem pecado, sem carnalidade, sem tentação. Nós temos agora o início de uma nova era que está preparada para aqueles que forem fiéis ao Senhor. E aí temos Apocalipse capítulo 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro.
E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora, nessa nova ordem mundial, um novo céu, uma nova terra, porque tudo foi purificado pelo fogo. Enquanto o juízo final estava acontecendo, a terra estava sendo purificada completamente, o céu também enrolado. E agora nós temos uma nova criação, um novo céu, uma nova terra. E uma vez que nós temos um novo céu, uma nova terra, uma terra sem pecado, uma terra sem contaminação, uma terra que é uma nova ordem mundial criada por Deus, pelo próprio Deus. Agora, a Nova Jerusalém, a Santa Jerusalém, ela descerá para esta terra. E o texto diz, versículo 10, e levou-me espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E versículo 11, e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Observe que a Nova Jerusalém, ela tem lembranças das 12 tribos de Israel. Lembra aqui sobre os salvos do Antigo Testamento, e também tem os nomes dos 12 apóstolos, lembrando o Novo Testamento, nos fazendo entender que a Nova Jerusalém é a morada dos salvos do Antigo e do Novo Testamento, salvos de todos os tempos, de todas as eras. No livro de Apocalipse, capítulo 22, nós temos aqui na continuação do livro de Apocalipse, novas revelações relacionadas a essa nova ordem que Deus prepara para os seus. O texto diz, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Dá para você imaginar? Dá para você calcular o resplendor, a grandeza, a beleza, a suntuosidade daquilo que Deus tem preparado para os seus? Então nós temos aqui no capítulo 1 e no capítulo 22 do livro de Apocalipse o desfecho final da história da humanidade, partindo do pecado, da criação do homem, até a vitória final, a vitória daqueles que receberam a remissão dos seus pecados. Então, quando eu falo aqui o desfecho final, eu estou falando dessa narração que fala da criação do homem, da queda do homem, né, dos traumas que o homem vem enfrentando ao longo do tempo por conta do pecado, e agora temos a vitória do homem, o triunfo do homem, a conquista do homem, o resultado na vida do homem que recebe a salvação da parte do Senhor Jesus Cristo. É lindo, é maravilhoso. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1 e 22, capítulo 21 e capítulo 22, e podemos observar como que o Senhor nos ama, como que o Senhor, ele ama a sua criação, como ele ama cada um de nós. Porque mesmo sem merecer, ele preparou a eternidade, ele preparou de uma forma muito especial
para que nós possamos tomar posse da nossa bênção. Bom, a nossa lição, ela tem 3 objetivos, né? No primeiro objetivo, conceituar o paraíso. Segundo objetivo, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse. E o terceiro objetivo da lição é conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Bom, nós temos aqui no primeiro tópico o paraíso eterno. O comentarista fala aqui sobre o paraíso. O termo paraíso é um termo que define o céu para nós, né? É o termo que define o céu. A Bíblia fala do paraíso em vários momentos, né? O apóstolo Paulo fala do paraíso, ele disse que ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. O Senhor Jesus, quando se refere ao ladrão ali na cruz, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso é uma palavra que define um lugar de delícias, um lugar de harmonia, um lugar de bênção, de paz, né? E esse lugar não é outro lugar senão a morada de Deus, que passa a ser também a nossa morada quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Então, nós temos aqui no primeiro subtópico o que é o paraíso. O comentarista explica aqui, define a palavra paraíso, né? No segundo subtópico, o que é a cidade eterna, né? Nós falamos aqui sobre a cidade eterna, Nova Jerusalém. E no terceiro subtópico ele fala quando a eternidade começará. Eu já falei também sobre isso aqui, né? A eternidade, de fato, ela começará quando nós partimos deste mundo para... quando morremos fisicamente, estaremos automaticamente adentrando a eternidade com a nossa alma. No segundo tópico da lição, nós temos aqui o eterno e perfeito estado. Primeiro subtópico, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Segundo subtópico, o estado perfeito à luz do Apocalipse. Terceiro subtópico, nós temos... terceiro subtópico, nós temos aqui... Na verdade, não temos o terceiro subtópico, nós temos aqui os desdobramentos do segundo subtópico, né? A vida eterna descrita como o rio, a vida eterna descrita como a árvore, a vida eterna sem males e a vida eterna na presença de Deus. Ponto. Agora, no terceiro tópico da lição, encerrando aqui a lição, nós temos aqui o estado final de todos os santos. Comentarista pastor Gesiel Gomes, ele fala sobre isso aqui, Osiel Gomes, né? Ele fala sobre isso, sobre o estado final de todos os santos. Primeiro subtópico, o que todo crente salvo deve esperar. No segundo subtópico, ele fala sobre viveremos todos em unidade, né? Antigo e Novo Testamento, os salvos do Antigo Testamento com os salvos do Novo Testamento, viveremos todos em unidade. E no terceiro subtópico, finalmente, em casa, porque... o céu é a nossa casa, o céu é a nossa morada. A Nova Jerusalém é a nossa residência eterna, tá bom? É a nossa residência celestial, tá certo? Bom, temos aí o final da lição e o final do trimestre. Se você gostou da lição, faça seu comentário aí por gentileza, compartilhe e... convide os seus irmãos e seus amigos a se inscrever também no nosso canal, por gentileza, para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam durante todo esse trimestre, 13 lições maravilhosas. Minha gratidão a todos vocês e, querendo Deus, esperamos vocês no próximo trimestre, tá bom? Esperamos vocês aí no próximo trimestre para que possamos continuar estudando juntos a palavra de Deus, crescendo e aprendendo cada vez mais, para amadurecermos como cristãos e estreitar a nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, vai aí no meu comentário e, por gentileza, diga qual foi a lição que você mais gostou, tá bom? São 13 lições que nós estudamos. Por gentileza, coloca aí, qual foi a lição que você mais gostou durante todo esse trimestre aí? Qual a lição que mais te impactou? Faça isso, coloca aí no seu comentário. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão, até para, quem sabe, outras pessoas voltarem lá, né, nessas lições
e fazer uma revisada, talvez estarão sendo grandemente edificados através do seu próprio testemunho, tá bom? Então coloca aí, comenta aí qual foi a lição que mais te impactou nesse trimestre, por gentileza. Vamos interagir um pouquinho aí. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.